Mas sempre trabalhei com a verdade. Nunca criei nada em cima de nada, de história. Nunca criei história de alguma coisa, entendeu? Você pensa... Bom, claro que você deve pensar no que poderia ter feito, no que deixou de fazer, se você não tivesse lá, se você tivesse lá, porque nem era um dia que era pra você trabalhar. Qual é a coisa que mais fica martelando na tua cabeça, assim, lá, assim, tipo, claro, você falou já do extintor. Que mais você fala, putz, cara, se tivesse feito isso... Assim, cara, eu me sinto assim, ó. Eu falo que foi que nem eu expliquei aqui. Se o extintor tivesse funcionado, Nada ninguém disso tinha era morrido. possível. Exatamente. Então, se tu imagina, se o extintor tivesse funcionado, eu teria salvo 242 vidas. Cara. É, Tá entendendo? exato. Você teria Tá apagado. entendendo a situação? Não, mas também, cara... Então isso se daí o cara pra não mim... tivesse acendido o negócio também, não tinha acontecido. Ninguém sabia que ele ia acender? Ele não avisou pra ninguém? Assim, não tem como só culpar o cara relacionado em cima dessa questão, porque é o seguinte, porque a casa, ela tinha, quando a pessoa comprava uma bebida cara, uma champanhe cara, ela já vinha com aquela faísca com em aquelas cima, com o faíscas. garçom comemorando. Putz. Então ninguém nunca ia imaginar que poderia acontecer. Entendi. Entendeu? Cara, Mas é aquela coisa, local fechado tu não acende fogo dentro. Não pode fazer isso dentro de local com fechado. certeza. E assim, ó, então o que eu levo pra mim depois disso daí? Isso daí é uma coisa que eu levo pra mim todo dia na minha vida. Que se o extintor tivesse funcionado, cara, isso daí não era pra estar acontecendo hoje. Hoje era pra história ser diferente. Hoje era pra estar pessoas se formando, hoje era pra pessoas estar tendo sua vida, tá entendendo? Eu tive a oportunidade de evitar, mas só que não foi culpa minha. Por quê? Porque não tinha carga no extintor. Porque se o extintor tivesse carga... E outros? Não deu tempo nem de procurar outros extintores? Não tinha como. Mas eu não imaginava. Eu não imaginava que tava sem carga o extintor. Putz. Porque num momento ali não dava tempo. Tanto que aquele tava só ali. Não tinha outro. Porque assim, Não o tinha extintor, outro? o extintor não tava na parede. Tava onde? O extintor tava na parte de baixo. Ah, Debaixo do palco. Por quê? Porque o extintor ele não ficava na casa por dois motivos. Que também é um erro. Qual que é o erro? Por exemplo, assim, ó. A gente não deixava por conta de dar uma briga. Por Alguém exemplo, ser usar utilizado o como extintor. uma arma. Ah, entendi. Questão de brincadeira. Ah, tá. Que nem aconteceu dessa brincadeira que eu falei, que uma festa antes, o pessoal foi lá, brincou com o extintor, utilizou o extintor, entendeu? Se eu não me engano, eu não tenho como afirmar, mas todo evento antes dele acontecer, existe uma fiscalização da parte do bombeiro, alguma coisa, e eu não sei se na Boate Kiss isso acontecia, Entendi. entendeu? Teria que ter acontecido. Então eu acredito que se nesse dia tivesse acontecido isso, teria sido evitado Mais essa uma tragédia. coisa. Outro motivo para ter evitado a tragédia. É. Tá entendendo? Então são um monte de coisas envolvidas. Fala, Lene. Ó, justamente o Felipe Rocha tá falando aqui sobre o extintor. Ele tá perguntando aqui o seguinte: tinha só um extintor para a boate toda? O correto não era ter no mínimo 2 extintores por ambiente na boate, né? E outra, a boate não tinha um sistema anti-chamas de teto igual aquelas que shopping tem? Sprinkler, né? Como chama? Aquele que Não. sai do teto. Tinha não. Sprinkler, né? No outro dia, quando o fogo foi controlado, a gente encontrou 17 extintores dentro da casa. Ah, é? 17 extintores. E onde tava? Só que assim, ó. Eu vou falar o que aconteceu na parte do que eu vi junto com a polícia. Comentários que eu vi da própria polícia falar. Eles acreditam que possa ter sido implantado esses extintores lá. Ah, tá. Por que eu falo essa questão de ter sido implantados? Porque não tem esses extintores, ninguém sabia onde esses extintores estavam. E de repente aparece Simplesmente apareceu e eles não tinham marcas de uso ou de... tipo de fumaça tempo. dessas coisas, Ah, entendeu? tá. Então foi alguma coisa que... Isso foi coisas que chamaram a atenção, Você entendeu? não pode afirmar, mas você Eu não acha tenho muito como estranho. afirmar, mas foi estranho. Mas Exatamente. foi que nem eu falo. Na hora, se tivesse esse número de extintor que eu vi ali, Claro. Não, teria sido alguém ia tudo pegar diferente. outro- Não, com teria sido certeza. tudo diferente. Não tem como eu chegar e falar aqui que não, porque teria. Mas é isso que falou, né? Tinha que ter o extintor para cada ambiente e tal. Mas não tinha extintor assim na parede, como Esse devia de- ter, esse não de teto tinha... que quando tem fumaça ele já sai água, né? E tal. Na verdade, no teto que tinha era um exaustor gigante, que puxava com as coisas pra fora E que não deu conta da fumaça, né? e essa parte do colchão, né? Cara, colchão no teto. É tipo pra fazer acústica, né? Tu já viu, tipo, a pessoa bota assim aquelas caixinhas de ovo bonitinha Sei, na sei. parede, era a mesma coisa, só que era em formato de colchão. Não, eu já vi, você que manja mais de acústica, às vezes os caras, é um negócio, uma pistola... Uma espuma. É uma espuma, Uma espuma. mas não é inflamável, É né? inflamável também. Inclusive, Também é? Por isso que não pode ter hipótese alguma, nada de faísca de chama, porque tanto o Sonex, que é a espuma,
normal e essa espuma a jato, todas elas são inflamáveis. Assim. Você É faz que nem show pra pólvora. caramba e você já sabia disso. Sim. Que esse negócio é inflamável. Inclusive, eu como DJ, nas casas que eu tocava, a primeira regra era nada de produto com fogo, nada de efeito com fogo, Sei. por conta dessas proteções aí. Pô, então não é uma coisa que não era previsível, então. A galera devia saber que se fizesse com fogo podia dar merda. Exatamente. A espuma, o Sonex, ele é igual é quase que nem pólvora, assim. É mesmo? Fogo não apaga. Ele sai queimando e não tem como apagar até Cara. acabar toda a espuma. É impressionante, assim. É muito rápido. É. Você nunca deu esse tipo de coisa, assim, de fumaça ou de... De fogo não, mas eu já tive Porque em uma também casa... pode ter de fio, né? De curto, de alguma outra coisa. Exatamente, eu tava numa casa que estourou um falante de uma das caixas que ficava no chão. E por um acaso alguém tinha derramado bebida no chão, alcoólica ali, Putz. e aí pegou fogo ali, mas no chão é diferente dessas espumas, assim, que é muito fácil, você pode, no caso, jogar o pó químico ali que ele apaga, né? E tem essa também, que tem casa que tem que ter tanto o pó químico quanto o extintor a água, mas a pessoa tem que saber usar, porque se ele jogar água num equipamento eletrônico, aí ferrou tudo, né? Entendi. Então dá choque, dá mais curto-circuito, então é complicado essa questão de Você falou que extintor. tem uma imagem que joga uma coisa e aumenta o fogo. Que foi assim, que na hora que a gente viu que o extintor não deu conta, ele pega uma garrafa de água, o vocalista, joga, na hora que ele joga o fogo só aumenta mais. Cara, Aumentou mais e aí foi onde que a gente viu que realmente não tinha o que fazer. entendi. Provavelmente Nessa teria que hora- ser um pó químico, é isso? Ali com certeza teria que ser pó químico, porque Ah, tá. por causa da reação da água com o equipamento, com a espuma, né? Ela E o fez fogo a... queima oxigênio, então aí já viu. Entendi. O que mais aí, Helene? Ó, tem o Underlay, ele fala que ele gostaria de recomendar uma série da Netflix chamada Chamas do Destino, que é baseada em uma história real muito parecida com a da tragédia da Kiss. Um incêndio também Numa boate também que Pô. ocorreu, acho que se não Acho me que engano, na foi Europa. Não foi do CSI que... Alguma coisa sobre o CSI que saiu até uma... Eu assisti uma parecida aí. Pode ser. Eu sei que depois que saiu dessa da boate Kiss, saíram alguns outros documentários Ah, sobre é? incêndios em boate. Foi. Entendi. E aí, o Luan Ferraz, ele tá perguntando sobre a reação do dono na hora que ele viu tudo que estava acontecendo. se Ele tava ficava lá e onde tal. nesse lugar aqui? Os donos ficavam tinha uma sala pra eles O aqui? Kiko. Ó. O Kiko, assim... Nesse mapa não mostra, certo? Tipo, aqui na parte de cima, quando tu entrasse nessa parte lateral aqui ela tinha onde que ficava o escritório deles. Entendi. Só que eles não ficavam no escritório. Ele ficava no meio da galera, fazendo tá. festa junto. Entendi. Entendeu? Tipo assim, o Kiko, ele era como se ele fosse o amigo de todos. Entendeu? Era o dono, mas era amigo de todos. Entendi. Entendeu? Ele, tipo, quem era mais o empresário, mais o sério ali mesmo era o Mauro. Ele que já cuidava mais da parte... O Kiko fazia a parte dele de dia ali, resolvia os problemas que tinha que resolver, de noite era curtição. Você conversou com ele sobre depois do ocorrido? Cara, o último momento que eu conversei com o Kiko foi antes do incêndio. E depois foi nunca nesse mais. momento, e depois eu não vi mais o Kiko, não. Só as lembranças que eu tenho do Kiko é na televisão, é vendo a situação dele, do que tá acontecendo. Mas nunca mais cheguei a ver ele, não. Mesma coisa foi o rapaz esse da banda também. Ele o produtor, porque esse produtor eu já conhecia ele desde criança, cara. Desde que eu era. Porque ele morava no mesmo bairro que eu morava lá em Santa Maria e ele trabalhava de mototáxi. Entendi. O cara era mototáxi, o cara já. Entendeu? Então, tipo assim, ele fazia bico. Ele era trabalhador que nem a gente, cara. Entendeu? Ele era trabalhador que nem o pessoal lá da Boate Kiss. Porque, tipo, aqui, ó, lá a gente trabalhava, lá a gente ganhava R$30 um cachorro quente. É mesmo? Esse que era o nosso salário lá dentro, na época. Entendeu? E hoje tá sendo acusado de tipo assim, nós que era da segurança, falando que matou um monte de gente, essas coisas, tá entendendo? Então é muito pesado o que aconteceu lá.